telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar o desembargador Antônio César Siqueira, desembargador do nosso Tribunal de Justiça e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, da nossa AMAERJ. E no momento de grande comoção, vamos dizer assim, da nossa carreira aqui no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, nós gostaríamos de ouvir o que a nossa associação diz a respeito desses fatos, enfim, as providências que vão ser tomadas, tudo que está ao alcance de quem representa efetivamente os interesses da magistratura fluminense. Meu caro desembargador, enfim, esse é um fato novo para nós, não é? É um fato novo e um fato muito dolorido. Quer dizer, eu queria cumprimentar a sua audiência, que é maravilhosa, o seu programa, e começar dizendo que, muito além de uma agressão covarde a um magistrado, na verdade, esse crime ele caracteriza uma agressão à própria democracia, ao Estado de Direito, porque foi uma afronta não só pessoal, mas foi às instituições. Foi uma demonstração de ausência de limite do crime organizado. Ou seja, nós estamos dispostos a qualquer coisa para manter a situação. Se você me permitiu, diria que foi um ato de loucura, de insanidade. Porque, veja bem, essa jovem juíza ainda já estava nessa vara e fazendo exatamente isso, com rigor, etc., há muitos anos. Não, é verdade. De repente surge uma coisa desse porte, né? Mas de qualquer maneira, desembargador Carpena, a gente tem que levar em consideração que o juiz tem participado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de uma cruzada contra a violência. Quer dizer, a magistratura do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem atuado muito ao lado do governo do Estado, no sentido de combater a criminalidade. Há pouco tempo atrás, 5 traficantes foram presos num dia. No dia seguinte, esses traficantes estavam distribuídos pelos presídios federais fora do Rio de Janeiro, exatamente para evitar isso. Isso mostrou uma agilidade, uma coragem de atuação do tribunal imediata. Então, quando há uma agressão desse tipo, a sociedade tem que ficar solidária à magistratura, porque um judiciário acuado significa não ter tranquilidade para atuar no combate ao crime. Eu só quero garantir à população, nesse momento, que a magistratura do Rio de Janeiro, apesar de muito condoída desse fato, ela não vai recuar 1 milímetro que seja no combate ao crime organizado. Tanto é que, imediatamente, o presidente do Tribunal de Justiça, até por sugestão da própria associação, designou uma força-tarefa com 3 juízes voluntários, pediram para ir para lá, para o lugar da doutora Patrícia, exatamente para, ao invés de recuar, incrementar as ações contra o crime organizado. A mesma atitude teve o Ministério Público, colocou lá na vara 7 promotores para antecipar ainda mais os processos, principalmente aqueles que envolvam o crime organizado na comunidade de São Gonçalo. São Gonçalo tem uma equação dramática, porque é a 2ª cidade do estado do Rio de Janeiro em população e é a 2ª cidade de baixo para cima em termos de renda per capita municipal. Então, quer dizer, uma cidade muito empobrecida e com um contingente enorme de pessoas. Então, é uma equação que demanda do Estado, demanda do Executivo, do Judiciário, uma atenção toda especial, porque a violência ali realmente é muito grande. E essa resposta é muito importante. Ainda há pouco eu dizia que é um ato de insanidade, o que realmente é. Você repara, a saída da juíza e saída dessa forma trágica, né, do palco dos acontecimentos não importou em nenhum decréscimo de atividade do Poder Judiciário ao coibir esse tipo de procedimento, não é verdade? Não mudou em nada. Não mudou em absolutamente nada. Quer dizer, não é tirando a juíza, acabou. Não existe isso. No primeiro momento, tanto o Tribunal quanto o Ministério Público cogitaram da necessidade de desaforar os processos de júri lá da comarca, porque a gente entendeu o seguinte: o juiz, ele sabe que existe um risco inerente à profissão, ele tem que enfrentar isso, é da profissão dele,
mas a pessoa que compõe o corpo de jurados são pessoas comuns. É verdade. Então a gente achou que, num determinado momento, essas pessoas poderiam se sentir amedrontadas e não atuar corretamente no júri. Mas o juiz que foi para lá, que é o Dr. Fábio Shoa, ele é tão hábil e tão experiente que, na verdade, ele está fazendo júris. Anteontem eu estive na comarca, o Dr. Fábio estava realizando um júri, o corpo de jurado está lá, tranquilo, trabalhando normalmente. E por esse motivo eu acho que está no momento da gente parar e pensar quais medidas devem ser tomadas para restabelecer o mínimo de segurança necessário ao juiz. Eu não quero procurar culpados, se é que eles existem, no caso da doutora Patrícia. Certo. Mas que o sistema como um todo falhou. Não é para morrer um juiz, como não é para morrer um promotor. Quer dizer, o sistema falhou em algum momento. Até pelo próprio fato dela ter ficado tanto tempo em exposição num lugar de violência muito complicado. Isso é impressionante, Dizer, hoje só existe a possibilidade do tribunal tirar um juiz da vara, até por uma questão constitucional mesmo, como pena. Na verdade, a doutora Patrícia não merecia ser punida, então não havia possibilidade do tribunal tirá-la de lá. Legalmente não haveria. Não haveria. Então, na verdade, a gente precisa pensar isso, porque nesses 10 anos que a doutora Patrícia atuou lá, quantos delegados de polícia passaram por lá? Talvez 20, 30. Quantos promotores passaram pela vara? Vários também. Quantos comandantes do batalhão passaram por lá, e ela permaneceu sempre na sua posição. Ou seja, na verdade, a bandidagem enxergava e enxerga no juiz que fica nessa exposição há muito tempo o grande combatente da criminalidade. E a gente precisa rever essa posição. Mas você sabe, nós estamos falando sobre isso, e é uma coisa que me preocupa, assim, teoricamente, né? O júri, como o júri se comporta numa situação como essa, né? Eu vou tentar fazer uma entrevista com o nosso doutor Shoa, para ele me dar uma ideia disso aí. Eu conheço bem o Shoa, é um grande juiz, ele vai cumprir lá o seu mistério da melhor maneira. Mas saber a reação do júri, sabe? Que o júri, como você disse muito bem, é gente que não tem esse comprometimento. Eu fui promotor tantos anos no Tribunal do Júri, e eu sentia, vez por outra, o pavor que algumas pessoas tinham de compor o conselho, né? É verdade. A pessoa ficava apavorada de ter que julgar um grande marginal e tal, em razão dessas... E nessa conversa que eu tive lá na segunda-feira, com o juiz lá, e o doutor Shoa estava lá, e a gente conversou sobre isso, assim, e até ele aventou a possibilidade de, no próximo conselho de sentença, que será formado, haver uma avaliação psicológica das pessoas. É interessante, muito interessante, muito interessante. Nós vamos continuar conversando com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, no próximo bloco, sobre esse problema da violência aqui no nosso Estado contra os juízes. Daqui a pouquinho.